Irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor. Quem está feliz aí, diga eu estou. Quem está muito feliz? Agora só quem é bonito, oi. Só quem é extraordinário, oi. Agora só quem vai morar no céu, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Que coisa boa, que bom que você está aqui. Eu quero te contar uma história. Tem música de história aí, Isaac? Hã? Pode ser sad music. Era uma vez. Deixa eu contar uma história para você. Um homem, ele vinha sentindo algumas dores já fazia algum tempo. Normalmente, quando o homem sente dor, ele tenta esconder isso. Não sei se é todos os homens. Será que é todos os homens assim? Me parece que o homem não gosta de médico. Alguém viu falar isso? Evita. E esse homem começou a sentir dor. E essa dor ia aumentando. Às vezes a esposa olhava para ele e dizia assim: você está bem mesmo? Ele, tô. Mas não estava. Então, depois de cada vez mais agravar-se aquelas dores, ele decide então ir ao médico. E quando ele chega no médico, o médico diz: olha, pelo que você está relatando, pelos exames que você me trouxe, eu tenho uma notícia para você que não é das melhores. O que você está passando é grave. E ainda bem que você veio, porque tem tratamento para o que você está passando. Vão ser vários remédios, mas se você tomar esses remédios, as coisas vão melhorar para você. Ainda bem que você veio, mas é grave. Diga para a pessoa que está do seu lado: era grave. É grave. E ele pergunta: você entendeu que é grave? Ele diz: entendi. Olha, é grave. Você entendeu? Entendi. Tá bom. Foi para casa, receita, vários medicamentos. Foi na farmácia. Alguns medicamentos estavam mais baratos, outros estavam mais caros. Comprou. Chegou em casa, tinha lá tal remédio, tal horário, tantos miligramas, tal remédio, tal horário, tal remédio isso. Tinha lá, talvez 4 medicamentos para ele tomar. Ele resolveu ler a bula. Quem já leu bula de remédio? E quem desistiu de tomar um remédio depois que leu a bula? Ele começou a ler e viu lá a posologia, mas também viu alguns efeitos colaterais, algumas coisas que podiam acontecer. E aí ele disse: esse remédio aqui tem muito disso, muito daquilo. Esse remédio aqui, ele falou que era para tomar 3 vezes por dia. Eu vou tomar uma vez só. Uma vez só. Decidiu tomar uma vez só. O outro remédio, que era um dos piores, ele disse: esse daqui, que era para tomar dia, todos os dias, ele disse: eu vou tomar dia sim, dia não. Só isso. Como é que você acha que foi o tratamento desse homem? Deu tudo certo? Me ajuda, vai, deu tudo certo? Ele volta no médico. E o médico diz: e aí, melhorou? Ele diz: não. Melhorei não. Parece até que estou pior. Ele diz: como assim? Mas você tomou um medicamento do jeito que eu falei? Aí ele diz: não tomei assim, bem desse jeito. Eu dei uma mexida. Aí o médico disse: pois é, meu amigo,
Como que você quer ser curado se você não quer tomar o remédio direito? Se fosse você o médico dessa pessoa, o que você diria para ele? Fale para a pessoa que está do seu lado. O que você diria? Se você fosse o médico, você ia dar uma bronca nele? O que você ia falar? Fala uma coisa aí. E aí, deu uma bronca aí? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que será que isso tem a ver com a mensagem? Será? O que será? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler 3 versículos, 8, 9 e 10. Deixa eu dar logo o tema da mensagem. Coma o cordeiro inteiro. Pegou aí? Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. O texto está projetado. Êxodo 12. 8, 9 e 10. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Você pode assentar-se, querido. Você sabe qual é o problema do cristianismo atual? É que eles não estão rejeitando Jesus completamente. Há muitos amigos de Jesus. Há muita gente que gosta de Jesus. O problema do cristianismo moderno não é a rejeição a Jesus. O problema é querer um Jesus parcial. O problema é querer Jesus numa conveniência. Porque, afinal de contas, a gente vive o tempo da personalização. Tudo personalizado. Deixa eu dar um exemplo. Você escolhe na sua tela, no seu celular, o que você quer assistir. Se você estiver assistindo vídeos curtos, você pula o que você não gosta. Para escutar a sua música, você faz a sua playlist. Se alguém está mandando mensagem demais, está te incomodando, você silencia a pessoa. Você pega os aplicativos e configura eles conforme as suas preferências. Você escolhe o que vai aparecer no feed das suas redes sociais. E sem perceber, se a gente não cuidar, a gente começa a fazer a mesma coisa com o Evangelho. Escolhendo só aquilo que é conveniente. Essa parte eu gosto. Prefiro não tocar nesse assunto não. Promessa? Eu recebo. Renúncia? Não, peraí. Não é bem assim. Milagre? Amém. Obediência? Não, vamos interpretar direito o texto. Graça? Graça eu quero. Responsabilidade? Não, responsabilidade depois. Presta atenção. Jesus não é um cardápio. Amém ou não, irmãos? Sabe, no Êxodo, nós lemos: não escolham a parte do cordeiro que vocês preferem. Não é isso que nós lemos. É como o cordeiro todo. Sabe, o cordeiro fazia parte de uma experiência completa. Sangue nos umbrais, cordeiro como alimento,
prontidão para partir e abandonar o Egito? Vocês lembram que tinha que ter sangue nos umbrais da porta para que o anjo destruidor não entrasse e matasse as crianças? Vocês sabem disso, não é? Se não tivesse sangue na porta, destruidor entrava, matava. Se tivesse sangue nas portas, o destruidor entrava, sim ou não? Agora, o que adianta ter sangue nas portas, mas querer continuar vivendo no Egito? O que adianta ter sangue nos umbrais da porta, ter roupa de crente, mas está flertando com o mundo? O que adianta? Que evangelho de conveniência é esse que nós estamos vivendo? Nós queremos o benefício do Cordeiro, mas não queremos o governo do Cordeiro? Eu quero que Jesus pode me dar, mas eu não quero que Ele mande em mim. Eu não quero que Ele diga o que eu tenho que fazer. Nós queremos um Jesus que salva, que cura, que restaura, que abre portas, que prospera, que protege, que responde oração, amém ou não? Mas Ele também diz: segue-me, perdoa, carrega a sua cruz, negue a si mesmo, busque primeiro o reino, guardem meus mandamentos. O Evangelho não é sobre o que Cristo pode simplesmente fazer por mim, mas é quem eu me torno quando eu passo a pertencer a Cristo. Você entendeu? O Evangelho não é sobre o que Cristo pode fazer por mim apenas, mas é quem eu me tornei quando eu passei a pertencer a Cristo. É sobre isso, o governo do Cordeiro sobre a nossa vida. Agora, se Jesus só pode entrar nas áreas da vida que você concorda com Ele, talvez Ele seja seu conselheiro, mas nunca foi o seu Senhor. Eu vou repetir. Se existem áreas da sua vida que Jesus não pode entrar, ou você só aceita que Jesus toque nas áreas que são convenientes, Ele nunca foi o seu Senhor. E esse foi o problema de Judas Iscariotes. Uau! Como assim, bispo? Deixa eu te explicar. Na noite em que Jesus fala com seus discípulos sobre quem iria traí-lo, algumas perguntas são feitas por parte dos discípulos. Senhor, sou eu? Pedro. João, Senhor, sou eu? Tiago. Senhor, sou eu? E o Senhor, não. De repente aparece Judas e diz: mestre, Rabi, sou eu. Ele muda a palavra de Senhor para professor. Essa é a diferença de quem pode qualquer hora dessa trocar a fé por qualquer outra coisa. Porque se Jesus é Senhor, Ele é o dono. Se Ele é professor, Ele é só um conselheiro. Então não é sobre o que Jesus pode fazer por mim apenas, é quem eu me torno do momento em que eu passo a pertencer a Ele. Eu não posso querer pertencer sem assumir responsabilidade. Ah, eu sou evangélico, o que você carrega quando você diz que é evangélico? Eu sou cristão, o que você carrega quando você diz que é cristão? Existem condutas que não são compatíveis com quem é cristão. Existem condutas que não são compatíveis com quem são evangélicos. E eu não estou falando de radicalismo ou de fanatismo, eu estou falando de decisões que nós tomamos. Se nós queremos a cura da nossa alma, da nossa vida, queremos ir para o céu, nós não podemos escolher a parte mais conveniente. Nós temos que aceitar o Evangelho na sua totalidade. Alguém está me entendendo aqui? Se doer, você diz aleluia. Não adianta querer pertencer e não assumir responsabilidade. A gente quer pertencer a uma igreja, mas não quer servir? A gente quer ter uma comunidade, mas não quer ter compromisso? A gente quer ter liderança quando precisa de ajuda, mas não quando precisa prestar contas? A gente quer ser uma igreja forte para os nossos filhos, mas alguém tem que trabalhar com as crianças. Ah, eu gostaria muito de uma igreja forte para os nossos filhos. Então, tem que ter gente trabalhando com as crianças.
Porque eles não estão num depósito de criança, eles estão numa sala de aula aprendendo a palavra de Deus, que quando eles crescerem vai permanecer no coração deles, e eles não vão se afastar da presença do Senhor, mas tem alguém lá naquela sala agora pagando o preço. Não tem igreja forte se não tiver gente cuidando das crianças. Eu já escutei de pai, aí eu não tenho jeito com criança, então coitado dos seus filhos. Se você é pai, é mãe, não tem jeito com criança, meu irmão, só Jesus. A gente quer um culto excelente, mas alguém tem que chegar antes. Sim ou não? Quer um culto excelente? Alguém tem que chegar antes. Tem um monte de coisa para fazer para o culto acontecer. Senão não acontece. A gente quer ser, às vezes, atendido nas nossas necessidades, mas não quer contribuir. A gente quer pessoas alcançadas, mas não evangeliza. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristianismo não é arquibancada. Nós não fomos chamados para assistir o que Deus está fazendo. Nós somos chamados para participar. Você não foi chamado para assistir o que Deus está fazendo. Você foi chamado para participar. E se você não está participando, você está sentado numa arquibancada assistindo. Esse não é o seu chamado. O seu chamado é participar do que Deus está fazendo aqui nessa terra, porque quando nós chegarmos lá, a primeira coisa que Ele vai fazer é dizer: mostre as suas mãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que você fez pelo reino? Não pode ser conveniência. Sabe, 1 Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Porque toda vez que a gente terceiriza a nossa responsabilidade espiritual, alguém vai precisar carregar a parte do reino que deveria estar sobre os nossos ombros. Todas as vezes que eu ou você terceirizarmos, deixarmos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, alguém outro vai carregar o peso que você deveria estar ajudando a carregar. Não existe igreja de espectadores, irmãos. Não existe um cristianismo de espectadores. Não existe um cristianismo apenas para edificação própria. Nós estamos aqui por uma razão: pronunciar e proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez-se homem, veio sobre essa terra, andou, habitou, morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia Ele ressuscitou para salvar todos os homens, e Ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa missão, anunciar que Jesus está voltando, irmãos. Pode ser agora, pode ser hoje. A gente quer o cordeiro, mas não quer sair do Egito? Você sabe qual foi um dos maiores problemas do povo que saiu do Egito? É que eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. 40 dias era o que era necessário para chegar na terra prometida, levaram 40 anos. Olha como é que eu e você podemos atrasar a terra prometida na nossa vida, porque nós estamos com o nosso coração onde Deus não quer que esteja. Preste atenção nisso. Podemos simplesmente atrasar todo um processo de Deus na nossa vida, porque estamos com o coração onde Deus não quer. Fisicamente nós estamos indo para um lugar, mas o coração está preso do outro lado. Eles deveriam comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Por quê? Porque essa refeição era a preparação para a partida. Talvez você não goste de ouvir, mas se nessa noite o Senhor pedir a sua alma, tudo que você tem fica para trás. Se nessa noite o Senhor pedir a minha alma, tudo que eu tenho fica para trás. Tudo. E aí, meu irmão, quando chegar lá, não vai ser quanto investimento você tinha no banco, quantas academias você conseguiu concluir na sua vida,
quantos títulos de bacharel você tem, pós-graduação, doutorado, nada disso vai contar quando você chegar lá. O Senhor vai dizer, mostra as suas mãos. E aí você pode arrumar a desculpa que você quiser, mas aquilo que convence um homem, dificilmente convence Deus, que conhece os tempos e as intenções do coração. Muita gente está rodando no deserto, sem chegar na terra prometida, porque o coração continua no Egito. Continua nas coisas dessa vida, continua preso às coisas dessa vida. Você sabe, o cordeiro, ele não estava só protegendo o Israel de Deus da morte, com sangue. Presta atenção, ele estava preparando Israel para sair da escravidão. Não era só não ter a morte em casa. Era ser liberto de uma escravidão de muito tempo. Sabe, isso muda tudo, porque Jesus não morreu só para nos perdoar onde nós estamos. Na verdade, Ele nos chama para uma nova vida. Jesus chamou você para uma nova vida. Jesus chamou você para uma nova vida. Jesus chamou você para uma nova vida. Existem hábitos que precisam ficar no Egito. Existem coisas que precisam ficar no Egito. Não podem andar mais com você. Não podem andar mais com você. Sabe, tem relacionamentos que precisam ser reorganizados. Pecados que precisam ser abandonados. Prioridades que precisam mudar. Tem dinheiro que precisa passar pelo senhorio de Cristo. Tem agenda que precisa passar pelo senhorio de Cristo. Eu poderia falar de sexualidade, de família, de palavra, de negócio, de relacionamento, de tempo. Tudo precisa passar pelo senhorio de Cristo. Podia perguntar, quanto de Jesus você tem? Olha para essa pessoa do lado aí. Quanto será que de Jesus essa pessoa tem? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, quanto Jesus tem de você? Quanto Jesus tem de você? Essa é a pergunta. Talvez a gente tenha criado uma geração, sabe, que reivindica direitos espirituais. Eu estou com medo dessa geração. Reivindica apenas os direitos espirituais. Tem direitos espirituais? Tem. Mas negligencia as responsabilidades espirituais. Muitos direitos só vêm depois das responsabilidades. Eu quero as promessas? Quero, mas eu também assumo os princípios. Eu quero a presença, mas eu assumo a santidade. Quem está entendendo? Eu quero igreja, mas eu assumo o serviço também. Eu quero colheita, mas eu também assumo a semeadura. Graças a Deus nós temos muitas pessoas que servem nessa igreja. Mas é muito pouco para tudo que precisa ser feito. Faz um teste. Se teu chefe te ligar, fulano, eu preciso de você amanhã mais cedo. Tchau. Aí você diz, ô chefe, não vou. Você precisa, o problema é seu, procura outro. É assim que faz? Vai fazer isso? No mínimo você vai negociar.
mas eu tenho quase certeza que você vai fazer um esforço para estar lá porque o seu chefe pediu. Por que a gente não age assim para Deus? Para Deus, em vez da gente chegar antes, a gente chega atrasado. A gente tem que cuidar com as nossas prioridades. Eu quero o céu, mas eu preciso querer viver a vida de Cristo aqui na terra. Eu quero receber, eu preciso aprender a entregar. Aprenda uma coisa, não existe cristianismo pela metade. Deus entregou tudo primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro ele entregou tudo. Não existe cristianismo pela metade. Não existe cristianismo pela metade. Vamos parar de escolher as partes do Evangelho que cabem na sua vida, que cabem na sua agenda, e vamos entregar a nossa vida inteira para Jesus. Isso parece radical? Radical é a gente lembrar dos nossos pais, avós e aqueles que nos antecederam na fé. Isso é radical. Isso é radical. Eles viviam de uma maneira, irmãos, que muito de nós não estaremos dispostos a viver. Não se tinha igrejas tão grandes antigamente, eram igrejas bem menores. Os mesmos irmãos vinham cedo para fazer limpeza. Alguém lembra disso? Se desse para se arrumar, era o mesmo que fazia às vezes a introdução, o louvor, a oferta, às vezes a palavra, depois saíam para evangelizar, às vezes tinham pão com mortadela para o almoço, e aí convidavam para vir para o culto de evangelismo domingo à noite, e ainda depois do culto ia comer um podrão em algum lugar. Alguém viveu isso? De repente essa geração de crentes ficou mimizenta. A palavra é dura, procura outra igreja. Se a palavra for motivacional, é para mim, eu recebo. Se for dura, aquele irmão não veio hoje, era para ele essa palavra. Era para o outro. A gente precisa parar de escolher as partes do Evangelho que cabem na nossa vida, irmão. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda para ver o que cabe de Jesus aqui. Jesus não quer ter esse tipo de relacionamento. Ou ele tem tudo, ou nada. A Bíblia diz, não é possível dividir a liderança do coração entre dois senhores. Falando, obviamente, do dinheiro, mas cabe a ilustração? Não é possível. Não é possível. Só que vou dar um segredo para vocês. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Talvez você diga, dura essa palavra. Um dia Jesus está com seus discípulos e diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não negar a sua própria vida, quem não tomar a sua cruz. Frases de Jesus, não é? Em alguns contextos. E o de João capítulo 6 especialmente, eu fico imaginando aquela cena. Havia uma multidão escutando Jesus. E a palavra começa a ficar dura. Levanta um aqui, 2 ali, 5 ali, 10 ali, 50, 100, 200. E a Bíblia diz que um por um foram saindo. Quando Jesus olha, ficou só os 12. Ao contrário do desespero de Jesus, que aquele momento poderia mostrar, tinha tanta gente, agora não tem quase ninguém. Os discípulos, mestre, olha o tamanho da igreja que nós estamos.
Agora ficou só nós 12 de novo? Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês 12? Querem ir também? Aquilo dá um choque. E Pedro diz: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, o Senhor não quer negociar o seu coração. E Ele não vai ficar lutando por um relacionamento com você. Ele já abriu o caminho. Ele já abriu a porta. Você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de ter a sua vida entregue por inteiro ao Senhor. Essa é uma palavra que fala de maturidade. Uma palavra que fala de serviço, de compromisso e de responsabilidade. E talvez você diga: bispo, mas hoje é dia dos pais. Se tem uma coisa que um homem de verdade aprende, é maturidade, serviço, compromisso e responsabilidade. Um homem de verdade tem essas características. A vida não é mole. Mas mais importante do que tudo aquilo que nós fazemos aqui, é aquilo que nós fazemos aqui pensando lá, na eternidade. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. O que eu estou fazendo aqui está gerando fruto lá? Está gerando fruto lá? Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de viver. Tantas coisas. Tenho tantos sonhos. Eu sei que alguns o Senhor vai me permitir viver. Mas meu maior desejo não é viver os meus sonhos. É viver o que Deus espera que eu viva. E esse é meu desafio para você. Creia que o que Deus preparou para aqueles que estão próximos dEle é bem melhor do que o que você consegue planejar para a sua vida. Acredite nisso. Acredite nisso. Aquilo que o Senhor preparou para aqueles que estão próximos é muito melhor do que o que você consegue planejar para a sua própria vida. Porque a Bíblia vai dizer que os meus pensamentos não são os seus. Os meus pensamentos são mais? São menores ou maiores? Menores ou maiores? O que Deus pensa é maior. O que Deus pensa é maior, maior e maior. Eu só preciso ficar submisso ao que Ele tem para mim. Submisso. Alguns viram um vídeo que eu postei. Me lembrei disso ontem, gravei. Era madrugada, 3 da manhã, do dia 1º de abril de 1987. O meu irmão me sacode e diz: o papai morreu. O papai morreu. O papai morreu. 7 anos de idade, eu não tinha nem noção do que era a morte, mas eu me levantei, e quando eu me levantei, eu ainda vi o quarto dele com a porta aberta, ele na cama, faleceu ali. Fecharam a porta, depois não deixaram entrar. Eu não imaginava, e muito menos ele, obviamente, como é que seria dali para frente sem essa paternidade. Não imaginava. Depois me tornei pai, mesmo sem nunca ter tido o meu pai para dizer como é que era isso, né? Tinha lembranças até 7 anos, mas quantas coisas aconteceram na minha vida até eu me tornar pai.
Tantas e tantas vezes eu imaginei, Pai, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Mas Ele não estava lá. Quantas vezes eu desejei por mais 5 minutos ter a vida dele, para poder olhar nos olhos dele e dizer mais uma vez, eu te amo. Mas não era possível. Não era possível. A vida passa numa velocidade que a gente não sabe o dia de amanhã. A maior tragédia não vai ser você amanhecer sem alguém que você ama perto de você. A maior tragédia vai ser você não acordar e quando os seus olhos abrirem, já ser diante do juiz, para prestar contas daquilo que você deveria ter feito, mas você não fez. Porque quem morre no Senhor vai para o Senhor, mas o Senhor nos chama a responsabilidade. Nós estamos vivendo um evangelho, irmão, da graça, é verdade, mas só é graça para nos levar para o céu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só é graça para nos levar para o céu. Se você quer o céu, precisa aprender a viver Cristo na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Coma o cordeiro por inteiro. Coma o cordeiro por inteiro. Amém ou não? Faz algum sentido? Está fazendo algum sentido para você? Foi só para mim que eu preguei ou teve para mais alguém que eu preguei hoje aqui? Eu gostaria não de fazer um apelo para que pessoas viessem aqui na frente, porque esse é o tipo de apelo que se fizer todo mundo vai ter que vir, né? Mas que nós fizéssemos uma oração hoje, dizendo, Senhor, o Senhor tem o meu coração por inteiro. O Senhor tem a minha vida por inteira. Você topa? Vamos ficar de pé para a gente orar.